Então, nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos vetores, que agora vai ser o caso tridimensional. Então, nós vamos ter vetores agora da forma, vou colocar um vetor U, que ele vai ter 3 componentes e não mais 2. O 1, o 2 e o 3. E cada uma dessas entradas, se a gente estiver lidando com vetores reais, todos eles vão ser reais. Então, se eu crio mais um vetor aqui, por exemplo, vetor V, então vai ter V1, V2, V3, e eu quiser fazer a adição, então a adição vai ser a mesma coisa que acontecia no caso bidimensional. Eu vou somar componente a componente, a primeira com a primeira, então U1 mais V1 vai ser a nova primeira componente nesse vetor soma. Aqui vai ter U2 mais V2, U3 mais V3. E o que acontece agora na multiplicação? Multiplicação. Vou ter um alfa, novamente pertencente aos reais, vai ser o alfa que multiplica esse vetor inteiro, o 1, o 2, o 3, então ele vai distribuir para todas as componentes do vetor, então vai ficar alfa, o 1, alfa, o 2, alfa, o 3. E também vamos ter a combinação linear que vai ser análogo a tudo isso, porque nós vamos utilizar a adição e a multiplicação, todas elas juntas. Agora, como que nós representamos geometricamente? Então, essa daqui é a versão algébrica. Agora, como que é a versão geométrica? Nós vamos ter as 3 componentes, que vai ser uma seta que sai do 0, 0, 0 e vai até o 1, o 2, o 3. Então, vai do 0, 0, 0. Então, vai ser uma seta que vem daqui e vai até o 1, o 2, o 3. Então, eu vou colocar já no caso tridimensional 3 vetores para a gente somar, para ver o que acontece. Então, esse daqui é o U, esse daqui vai ser o V, e eu vou criar um terceiro que vai ser o W. Nós vamos fazer as mesmas regras, mas só que de 2 a 2. Então, eu vou somar primeiro U com W. Então, eu vou pegar esse vetor W, vou fazer a regra do triângulo. Eu vou colocar aqui em cima o W. Então, esse aqui é o vetor W. E a resultante disso vai ser o meu novo vetor U mais W. Então, vai estar aqui. Então, esse daqui é o U mais W. Agora, o que acontece? Eu vou ter que criar um vetor que vai ser a soma de U mais W mais V. Então, agora eu tenho esse vetor aqui, que é U mais W, e tenho esse V. Eu vou criar um lado paralelo ao V, ou eu vou colocar o V justamente aqui em cima, que ele vai ser alguma coisa assim paralela. Vou fazer um pouquinho maior. Então, o V está aqui em cima. Em 3 dimensões é um pouquinho mais difícil visualizar. Mas o que acontece agora? Eu vou criar um novo vetor que vai ser a soma de V mais U mais W. Então, eu estou vindo daqui para cá, até esse final, e daqui para cá. Então, tem um vetor que vai aqui assim. Então, essa é a soma de U mais W mais V. E a soma de vetores, ela é comutativa. Eu posso mudar a ordem disso daqui. Eu posso colocar como U mais V mais W. Então, isso daqui é comutativo. A gente pode ver isso dentro de propriedades gerais de espaços vetoriais.
mas não vai ser o nosso intuito aqui no momento. Agora o problema que a gente quer analisar é, a gente já sabe a versão algébrica de vetores tridimensionais, a gente sabe a versão geométrica. Então, só voltando aqui no caso, a gente está usando a regra do triângulo 2 a 2. Eu usei a regra do triângulo com V e veio esse vetor em verde. Depois eu usei a regra do triângulo com U mais V, que é esse vetor em verde, e o V que eu coloquei uma translação e coloquei ele aqui em cima. Então ficou esse mais esse, que gerou esse novo vetor W. É como se fosse um vetor que está saindo desse plano aqui, assim. Tem um plano aqui. Então ele tem uma certa alturinha a partir do solo, ele está um pouquinho para cima. Mas agora o problema é, a gente quer resolver algumas perguntas. A primeira pergunta é, eu pego um alfa qualquer e fixo um vetor U. Eu quero saber a coleção de todos esses vetores aqui. Eu travo o U. E o que acontece com todos os alfas U? Porque, olha só, o alfa ele pode fazer com que o vetor aumente o tamanho. Pode ser que ele fique... Então, pode ter vários pontinhos aqui assim, né? Infinitos pontos aqui em cima, porque ele pode aumentar indefinidamente. Ele pode ter alguma coisa aqui em cima também, porque ele pode comprimir o tamanho. Então, com alfa maior do que 0, né? Então, ele pode comprimir o tamanho aqui ou pode aumentar. Ou ele pode trocar o sinal, então vem alguma coisa para cá. Então, com alfa menor que 0. E aqui em cima é o alfa igual a 0. Então, a coleção de tudo isso daqui são retas que passam pela origem. Então, isso daqui é uma figura geométrica muito importante que a gente vai precisar, porque é como se fosse todas as combinações lineares com um vetor só, que vão ser todas as retas que passam pela origem. Agora, uma segunda pergunta é, e se eu aumentar essa combinação linear e escrever alfa U mais beta V? Então, o U e V são fixos, eu tenho U aqui, e tenho V aqui. Fixos, não esqueçam disso. Quem pode variar é o alfa e o beta. Então, quem varia é o alfa e o beta. Quem está variando aqui é somente o alfa. Se eu somo U mais V, eu tenho alguma coisa aqui assim. Tem um ponto que está entre essas duas coisas. Se eu aumento, por exemplo, um pouquinho o V, aumento um pouquinho para cá, a soma agora vai estar aqui assim. Ela vai estar alguma coisa mais para cá. E se você modificar totalmente o alfa, aqui multiplicando o... colocar um beta multiplicando o V, você vai conseguir pontos aqui dentro. E ele pode se prolongar tanto para cá quanto para cá, vão ser infinitos pontos. E vão ter infinitos pontos para cá, vão ter infinitos pontos para cá. Então é como se eu tivesse um plano que se propaga infinitamente para cá para cá e para cá. Se eu travar o U e o V. Então, cada par ordenado de U e V, aliás, cada parzinho U e V vai gerar um plano. Então, o que nós temos aqui de todas as combinações lineares desse tipo são planos que passam pela origem. Agora, se eu aumento um pouco mais, coloco alfa U mais beta V mais delta W, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter um U para cá, vou ter um V para cá. Então, U, V e W. Eu vou conseguir todos os pontos no espaço. Então, eu vou ter pontos por tudo aqui. Porque eu posso ter vetores aqui, para cima,
indefinidamente. Então é como se eu tivesse um cubo, se propaga infinitamente para cá, para baixo, para todas as direções, para cá também. Então eu estou gerando o R3 todo. Então o que eu quero que vocês entendam é, a combinação linear com um vetor só pode dar uma reta, a combinação com dois vetores pode dar um plano, e a combinação com três vetores ela pode dar o espaço inteiro. É isso que a gente precisa entender então. Então aqui, só completando, aqui vai dar espaço. R3 todo.